Nosso representante da Receita Federal, e eu fico feliz porque o Carlos Santiago, sempre quando começa o período de declaração de imposto de renda, ele vem para cá, como a Receita Federal, para esclarecer, para nos orientar sobre mudanças ou não. Carlos Santiago, bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Mauri. Mais uma vez uma honra estar aqui ao seu lado no início do prazo da entrega da declaração. Um dia não muito satisfatório, né? A galera aí, lá vem o leão batendo na minha porta, né? Sim, mas é importante passar essas informações. Claro, é muito óbvio. importante. Eu posso fazer a declaração já a partir de hoje? Sim, hoje começa o prazo de entrega da declaração de imposto de renda, dia 15 de março, sexta-feira, e nós vamos até o dia 31 de maio, também numa sexta-feira. São 78 dias para o contribuinte do imposto de renda cumprir com seu dever fiscal. É um prazo bastante elástico, mais do que Aumentou, suficiente. era menor não? Não, sempre Não, foi esse. no último ano também foi assim. Foi também assim, foi né? assim. Agora, o Santiago, a renda mínima para declarar também deu uma aumentada, né? Todos os residentes no Brasil que recebem acima de R$ 30.639,90 estão obrigados a declarar. Aumentou, era R$ 28.559,70. Aumentou pouco, R$ 2.000 aproximadamente. Mas é muito importante estar atento a esse valor, R$ 30.639,90. Quem ganhou durante o ano até 30.639,90 centavos não precisa declarar imposto de renda. Não, são 11 situações que obrigam um residente no Brasil a declarar imposto de renda. 11. Mas a renda, o critério renda, é o principal deles. Tá? Eu diria que 80% das declarações advém dessa obrigatoriedade. As outras são o quê? Investimentos? São bens, rendimentos isentos também são obrigatórios de declaração. A criptomoeda já está incluída? Isso é um bem. É um bem, entra E gera rendimento, sim. Bens e direitos no exterior, que é a novidade desse ano, também é um critério de obrigatoriedade. Então, são 11 situações que obrigam um residente no país a declarar. A fazer a declaração, né? O prazo, então, é de 15 de hoje, 15 de março, até 31 de maio. 31 de maio. Bastante tempo. 78 dias. Santiago, agora a forma de atendimento, eu lembro que antes era filas imensas lá na Receita Federal, hoje mais de 90%. Qual a porcentagem de atendimento via internet? O governo federal, em todos os órgãos, ele vem migrando os seus serviços para o meio eletrônico. E na Receita Federal não é diferente. Eu acredito que mais de 90% dos atendimentos já sejam prestados pelo portal ECAC, que é o meio eletrônico utilizado pela Receita Federal. Mas a gente tem, né, e a gente convive com isso, com a dificuldade de muitas pessoas, quando a gente fala até do analfabetismo digital. Muitas pessoas, idosos não têm paciência, não está mais com saco de aprender, pessoas mesmo que não têm acesso à internet, ainda esse pessoal vai lá te procurar? Sim, nós aqui prestamos hoje em torno de 100 a 120 atendimentos dia, né? Mas já chegamos a prestar 400, 500 atendimentos. Caraca, eu lembro algumas vezes que eu fui lá, era senha, com fila lá fora, aqui na Jonas Garcia, né? Porque agora está lá na Avenida Assunção, bem legal. E me fala uma coisa, eu sempre tenho dúvidas, porque eu tenho uma tia que ela é viúva e recebe pensão. É ela e uma filha especial. O que ela, qual é a recomendação para ela? Se há uma doença grave, né, prevista na lei, nós temos uma lei que define as moléstias que são isentivas para a tributação. Então, se há essa moléstia e se o contribuinte tem um laudo médico pericial comprovando essa moléstia, ele deve ser isento do imposto de renda. Rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão
de portadores de moléstias graves são isentos. Mas ainda assim, note, ele não é obrigado a pagar imposto, né, porque esses rendimentos são isentos. Mas se essa renda for superior a R$200 mil, ele é obrigado a declarar. A declarar, não propriamente pagar, mas ele tem que dizer que ganhou aquilo ali. Exatamente. A Receita quer conhecer a origem desses recursos. Mas a Receita também ela tem as doenças que causam essa não cobrança do imposto. Isso, né? a Lei 7.713 de 1988 elenca as doenças que são isentivas para fins de imposto de renda. Isentivas. Muito bem. Aqui, o vencimento do imposto a gente já falou. Agora, me fala de uma coisa. Quem entrega primeiro na hora de restituir também é o primeiro? Nós temos, da mesma forma como aconteceu no último ano, são 5 lotes de restituição. O primeiro lote é no último dia do prazo da entrega da declaração, 31 de maio. Então, quem entregar a sua declaração agora... Hoje, amanhã, já... Isso, já tem grande chance de receber no dia 31 de maio. Ocorre que há as chamadas prioridades legais. Tá? Então, a lei define certas situações em que a Receita Federal é obrigada a priorizar a restituição. Então, um exemplo disso são contribuintes com mais de 80 anos. Esses certamente vão receber no primeiro lote. Contribuintes com mais de 60, eu disse 80, né? Você falou 80. Agora, contribuintes com mais de 60 anos, deficientes ou portadores de moléstias graves, que você mencionou há pouco, também são prioritários. Perfeito. Professores cuja renda principal advenha do magistério. Tá? O professor pode ser empresário, por exemplo, então, mas se a renda maior dele vier do magistério, ele também é prioritário. É o terceiro da faixa de prioridade. Que legal, que bom. E aqueles contribuintes que usam a declaração pré-preenchida ou aceitam o pagamento da restituição por PIX, também estão na fila de prioridade. Agora, você falou sobre pré-preenchida. Explica pra gente como é que é essa declaração. É nessa declaração que eu posso fazer aquela doação do tributo solidário? Não, Depois a gente fala do tributo, então. É na doação então. completa, é na declaração completa. Ah, tá. Então, mas vamos lá, vamos para pré-preenchida, como é que é? Então, a pré-preenchida é uma ferramenta que a Receita Federal colocou à disposição do contribuinte para que ele faça a declaração de forma muito facilitada. Muito facilitada. Ou seja, quando ele utiliza essa ferramenta do pré-preenchimento, todas as informações que estão disponíveis no site da Receita Federal são importadas para a declaração dele. Tá, quer dizer, me vem a declaração do ano passado todinha para mim corrigir o que tem que corrigir. Exato, mas a responsabilidade pela conferência dos dados é do contribuinte. Ah, sim, perfeito. Nós trazemos para ele todas as informações que constam nos nossos sistemas, mas pode haver ali algum erro. Um banco pode informar um dado errado, a fonte pagadora dele pode informar valores errados, então compete ao contribuinte essa conferência. A declaração pré-preenchida permite, a gente fez um levantamento, 30% das declarações podem ser feitas em até 1 hora. Caramba! A gente fez com a pré-preenchida. Com a pré-preenchida. Então, ela facilita demais. Mas o leigo, né? Nessa hora a gente tem que ter um contador do lado, né? Na maioria das vezes, eu ainda não aprendi a fazer tudo direitinho, não. A Mois que cuida da minha. Não existe a reserva de mercado, mas o profissional de contabilidade é o profissional competente para tratar isso. É essa situação. Isso. Não assim, a gente vê que tem muitas pessoas que estudam, né? Mas não há outro profissional que tenha essa competência técnica. Tá? Perfeito. Mas há casos isolados de pessoas que aprofundam o seu conhecimento ali. Bom, deixa eu só te interromper. Aqui na Estácio, na Universidade Estácio de Sá, nós temos o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, o NAF, por meio do qual estudantes de contabilidade, supervisionados por um professor, fazem também as declarações de imposto de renda. Legal, pessoal aí, tem até fazer uma matéria aí, Crica. Chamar a galera lá da Estácio, isso é muito legal. Professor Wellington.
Professor Wellington. O Érito. O Érito. Mas há um limite, tá? O Sim. NAF, ele só presta atendimento, se não me engano, até R$50 mil de renda. Tá, mas então, é exatamente esse pessoal que precisa de ajuda, né? Exatamente. Vamos, boa. Agora, bom, já falamos da obrigatoriedade. Quantas declarações são esperadas esse ano? Quantos milhões de declaração? A expectativa nacional é de 43 milhões de declarações. 43 milhões. Para um país de 200 e tantos milhões de habitantes, só 43 milhões? As mudanças, ocorreram algumas mudanças, eu vou mencioná-las agora, né? E essas mudanças na obrigatoriedade reduziram a nossa expectativa em 4 milhões. Porque a gente previa que pudesse chegar aí a 46, 47 milhões. Mas por conta da mudança, das reduções da obrigatoriedade, a expectativa diminuiu. Mas esse número, 43 milhões, é superior ao do ano passado. Aqui para Cabo Frio, nós esperamos em torno de 44 mil declarações. No último ano foram 42.600 declarações. Só que uma parte dessas são retificadoras. O contribuinte vê que cometeu um erro e aí vai lá e entrega uma nova declaração retificadora. Em torno de 10% das declarações é retificadora. Então, em torno de 10% desses 44 mil de expectativa, 10% provavelmente. Agora, o que causa, por exemplo, quando a gente tem que retificar, é para, por exemplo, cair na malha fina. O que me leva a ser pego pela malha fina? Geralmente, o que eu tenho visto muito, erros de digitação, tá? Omissão de fontes pagadoras, tá? Especialmente de dependentes, omissão de rendimentos, né? De dependentes. Então, o filho é estudante, faz um estágio, esquece de colocar o estágio, né? O médico tem 3, 4 fontes de renda, esquece de colocar uma. Então, a gente observa isso a todo tempo. Omissão de rendimentos é o principal. E despesas médicas. Esse é o mais comum, né? Muitas despesas médicas, então essas declarações vão para a malha, para conferência documental. Exatamente. Por exemplo, ir para malha fina não significa que você cometeu uma infração proposital. Você falou, às vezes, um erro de digitalizar? Sim. Mas o contribuinte tem que solucionar, né? Se ele entregou uma declaração de imposto de renda e aquela declaração está em malha, caiu em malha, ele precisa ou corrigir ou apresentar documentos. Né? E a gente adverte, tem que ter muito cuidado com o erro, porque muitos erros representam sonegação fiscal. Então, e às vezes muitos erros são propositais também. Exatamente, né? A gente tem esse grupo de cidadãos também infelizmente que atuam com sonegação. Né? Agora, você falou de dependentes. O que eu posso hoje, mudou alguma coisa? O que eu posso declarar como dependente? O dependente natural é a esposa, o marido, o cônjuge, né? Mas tem os filhos, pai e mãe, avós, bisavós. O que eu gasto na escola com meu filho, eu estou podendo descontar alguma coisa? Desde que ele seja seu dependente na declaração de imposto de renda. Suponhamos que seu filho tem uma renda elevada, e aí não vai te interessar financeiramente colocar aquele dependente, porque ele entra na sua declaração com a renda dele. Com aquele rendimento. Isso. Aí acrescenta o seu imposto. Então, é facultativo. Você pode ou não colocar um dependente. Você só vai colocar um dependente se valer a pena financeiramente para você. Despesas médicas, assim, operações, cirurgias, eu posso incluir também, Sim, Santiago? Inclusive cirurgias plásticas também podem ser incluídas. Também corretivas. Medicamentos, não. Medicamentos não, é importante estar atento. Plano de saúde também pode ser incluído. Que legal, Todas que bom, essas... tá bom essa... Agora, Carlos, o que a gente tem de mudança que a gente precisa alertar o contribuinte? A principal mudança que eu vi nesse ano foram as mudanças na obrigatoriedade, né? No último ano eram 8 situações que obrigavam um residente no Brasil a declarar, passamos para 11. Mas
vou te dar alguns exemplos aqui. Posse ou propriedade de bens e direitos. Passou de 300 mil para 800 mil. Significativo, né? Isso. Se você tem um imóvel de 300 mil reais, no último ano você era obrigado a declarar. Esse ano já não mais. Então, se o que te obriga a declarar imposto de renda é apenas a posse de bens, então esse limite aumentou para 800 mil reais. Então, muita gente ficou desobrigada. Tá? Caso de rendimentos isentos. Uma pessoa portadora de moléstia grave, ela recebe rendimentos isentos. Mas temos aqui, por exemplo, na nossa região, muitos militares. Um militar reformado, aposentado, que tem uma doença grave, até o último ano, ele era obrigado a declarar apenas se recebesse até acima de 40 mil reais. Agora, esse valor aumentou para 200 mil reais. Então, todos aqueles que recebem rendimentos isentos e não tributáveis até 200 mil reais não estão mais obrigados a declarar. Então, esses novos valores para obrigatoriedade reduziram muito o número de declarantes. Então, muitas pessoas estão desobrigadas por conta dessas mudanças. O valor do rendimento tributável mudou de R$ 28.559,70 para R$ 30.639. Ou seja, ainda que o acréscimo seja pequeno, de R$ 2.000, muitos estão desobrigados. Saem da obrigatoriedade. Exato. Né? Então, deram um remedinho pro leão, foi? Como? Deram um remedinho calmante pro leão, foi? Mas nota que a renda brasileira teve um aumento. Então, sempre o número de declarações sempre acresce. Né? Mas, às vezes, acresce, né, no pequenininho. Agora a gente viu, saiu de 40 para 200. Então, bem legal. O que mais? Qual é a outra? Mas é importante estar muito atento ao prazo. Tá? O prazo de entrega é 31 de maio. E, ao longo do ano inteiro, nós prestamos uma série de atendimentos a contribuintes que tem o seu CPF pendente de regularização. O governo bloqueia o CPF daquele contribuinte que não cumpre com o seu dever. Em que caso que ele é... A ausência de entrega de declaração para um contribuinte obrigado. Isso se eu não entreguei 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ou 1 ano já me leva? Baixo do ano? Nesse ano de 2023, agora até início de 2024, grande parte dos nossos atendimentos são para orientar contribuintes que comparecem lá com o CPF bloqueado por conta de não terem entregue declarações. Caramba! Tá, então, e quem não entrega no prazo, o que rola? O que acontece? A multa é de R$ 165,74 e geralmente o contribuinte comparece na Receita quando ele enfrenta um problema de bloqueio de CPF. Só aí que ele sabe que era obrigado a declarar e não declarou. E como é que ele, antes de ir na Receita, ele tem como saber como é que está a situação do CPF dele, né? Pelo site da Receita Federal, ele verifica. A Receita informa a situação do CPF dele. Se estiver regular, ele não tem nenhum problema. Mas se tiver pendente de regularização, essas informações são fáceis de se encontrar no site, né? Se tiver pendente de regularização, significa que ele era obrigado a apresentar alguma declaração nos últimos 5 anos e não o fez. E aí, por isso que a Receita criou essa pendência. Bloqueia o CPF dele com uma série de situações, empréstimos, aquisição de celular, vai ter problema, ele vai ter vários problemas aí. E ele vai ser obrigado a declarar. É praticamente inevitável que ele não tenha que declarar para regularizar o CPF dele. Perfeito. Bom, acho que a gente falou de tudo. Acho que só está faltando mais algum aspecto aí para esse ano. Né? A Receita colocou agora uma ferramenta bem interessante, o chatbot, né? Uma figura que tem no nosso site, se chama Léo, deve ser de leão, né? Acredito. E ali você conversa com um sistema, né? Com um robô. E ele te informa se você é obrigado ou não a declarar. É uma funcionalidade muito interessante, porque muita gente nesse ano vai estar desobrigada. Mas é importante se certificar, tá, que realmente está desobrigado a declarar. Então a gente colocou essa funcionalidade, mas na página da Receita Federal tem lá todas as situações que obrigam um residente no Brasil a declarar imposto de renda. E é importante, acho que talvez é o mais importante que eu venho a dizer aqui, é que o contribuinte se certifique se está ou não obrigado a declarar.
as multas, em alguns casos, são elevadas. A multa mínima é de R$ 165,74, mas a multa normal é de 1% do imposto devido, tá? Limitada a 20%. 1% ao mês calendário, limitada a 20%. Então, isso, dependendo do contribuinte, gera um valor expressivo. Verdade. Aqui eu tenho uma pergunta aí, Crica. O que estão querendo saber aqui do nosso Carlos Santiago? O ouvinte Reginaldo está fazendo a pergunta aqui em áudio. Está aqui comigo, tá, Luciano? Vamos ouvir lá. Peraí, deixa eu abrir o canal. Abriu. Quem é que vai fazer a pergunta? Reginaldo. Bom dia. Deixa eu tirar a dúvida aí. As pessoas que vivem salário mínimo têm que pagar esse negócio aí que vocês estão falando na rádio aqui. Esse negócio é o imposto de renda, Reginaldo. Meu Mauro Velho, bom dia. Vamos lá. Deixa eu tirar a dúvida aí. As pessoas que vivem salário mínimo têm que pagar esse negócio aí que vocês estão falando na rádio aqui. É isso aí, Reginaldo. E aí, Carlos Santiago? Salário mínimo não dá a quantia, né? Rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90. O salário mínimo não alcança esse valor. Isso. São 12 meses, 1.200, 1.000 e pouco, né, por mês, não atinge o 30 mil. Tá bom, Reginaldo? Então, se é só um salário mínimo, não, né? Se for só pelo critério renda, mas tem outras situações que podem obrigar. Se ele, por exemplo, tiver um bem acima de R$800 mil, é obrigado a declarar. Então, pelo critério renda, não. Esse salário não vai obrigar a declarar. Salário mínimo, né? É exatamente o que ele perguntou. Bom, posso seguir por aqui, Crica? Vamos lá. Opa, ele acabou de apagar o áudio. O senhor Ronaldo tinha feito uma pergunta, mas ele acabou de apagar. Então, vai ver que a gente respondeu aqui para ele. Pessoal, agora eu quero falar. Léo, coloca a foto aí do tributo solidário. Aí, ó. Esse é o tributo solidário e eu sei que o Santiago tem uma dedicação especial, porque a gente tem uma possibilidade imensa de deixar milhões de reais aqui nas nossas cidades e a gente não está fazendo isso. Vamos falar sobre esse tributo solidário? Como é que eu faço? Eu posso destinar 3% para o Conselho da Criança e 3% para o Conselho de Idoso. Em que modelo é a completa? Explica para a gente como é que eu posso ser solidário nessa campanha. A legislação do imposto de renda, ela permite que nós destinemos certos valores a alguns segmentos sociais. Não é só criança, adolescente e idoso. Tá? A doação é feita normalmente, a forma normal de se doar é ao longo do ano calendário. Então, todos aqueles que não fizeram as suas doações no ano passado, têm uma última oportunidade de fazer agora, no momento do preenchimento da declaração. Então, no ano passado, a gente poderia ter doado para o Ministério da Cultura, para projetos culturais, por exemplo. É a famosa lei de incentivo, a mais antiga do país, a Lei Rouanet, amada por muitos, odiada também por muitos, né? Mas a Lei Rouanet capta e canaliza recursos para o segmento cultural. Também a Lei de Incentivo ao Esporte, o PRONAS, Programa Nacional de Assistência à Saúde do Deficiente, o PRONON, Oncologia. Então, todo contribuinte do imposto de renda pode doar até 6% desses valores do seu imposto de renda devido para esses segmentos da sociedade. Todos aqueles que não fizeram doações no ano passado, tá, podem agora doar na declaração de imposto de renda. Mas, nesse momento, apenas para 2 segmentos. O fundo da criança e adolescente, tá, e o fundo da pessoa idosa. O que é fundo? É uma conta bancária. Tá? Vou tratar com uma linguagem muito simples. É uma conta bancária cujo produto ali depositado só serve para atender ações, projetos e programas dedicados a crianças e adolescentes e, no caso do idoso, para os idosos. Tá? E quem administra esse dinheiro? São os conselheiros municipais.
aqui em Cabo Frio, se não me engano, são 12 conselheiros municipais, 6 do poder público e outros 6 da sociedade civil organizada. Então nós temos hoje um grupo fantástico de conselheiros. Eu tive ontem na reunião, eu não me canso de elogiá-los, porque são aqueles que realmente entendem de crianças, tá? E eles administram esses recursos. Ontem foi feita a entrega simbólica dos cheques. Foram 4 entidades aqui de Cabo Frio que receberam cada uma R$60 mil. Cada uma de 120, 200 Isso. E caquerada. Isso, esse valor foi acumulado, né? No último ano, o Conselho, os dois fundos captaram R$130 mil. O fundo do idoso em torno de 66 mil, 67, e o fundo da criança 63 mil aproximadamente. E a gente pode, dentro desse prognóstico aqui de 44 mil que vão declarar, os que têm imposto a pagar aí, podem fazer isso, né? Se não me engano, são 15.700 potenciais doadores. Doadores, né? 15.700. Então, são aqueles, 17.500 potenciais doadores. Então nós temos 17.500 pessoas aqui em Cabo Frio que podem destinar uma parte de seu imposto devido a esses fundos sociais. Agora, eu só posso fazer essa doação em cidades que tenham os conselhos. Que tenham os fundos. Os fundos? Isso. Mas quem cria o fundo? O fundo conselho... é criado por lei. Ah. São os vereadores, a Câmara de Vereadores, Sim. que Cabo Frio já fez o seu dever de casa. Ele tem tanto o fundo da criança e adolescente quanto o fundo do idoso. Então, o contribuinte de Cabo Frio, se ele for procurar na declaração o fundo, ele vai encontrar. Na declaração de imposto de renda, tem os 2 fundos. Uhum. É só ele entrar ali e fazer a sua doação. Agora, outros municípios enfrentam algumas dificuldades. Então, nós vemos aí, se não me engano, Iguaba não tem fundo do idoso, Arraial do Cabo não tem fundo do idoso, talvez Araruama, não me recordo Búzios. bem. Não me Também recordo, não, né? não me recordo. Mas alguns municípios realmente não têm fundo, e aí os contribuintes vão doar para o município vizinho. Uhum. Quem é aquele contribuinte mais consciencioso dessas questões sociais, ele vai doar. Uhum. Porque se ele não doar, os recursos seguirão para o orçamento federal, para as políticas públicas que são desenvolvidas pelo governo federal. O dinheiro dele aqui pode ir lá para o Rio Grande do Sul, o Rio Grande, né? Porque vai estar no cofre do governo, Isso. Né? O cidadão tem o contribuinte do imposto de renda, ele tem a possibilidade de participar, tá, das questões financeiras do Estado, do governo. Uhum. Tá, ele pode, nessas duas áreas ele aí. pode fazer a doação. Cabo Frio tem um potencial de captação no último ano, 2023, de 12 milhões e 800 mil reais. 12 milhões? Só captou 130 mil reais. Olha só, 1%. 1%, cara. Agora, porque tem também, eu só posso fazer essa doação na declaração completa. No modelo completo. Mas Como ainda é que é assim, são 17.500 declarantes aqui que utilizam o modelo completo. Potenciais, né? Exato. Doadores. Então, nota quanto dinheiro deixa de ficar aqui, né? Ficar aqui. De ser aplicado para as nossas políticas aqui do idoso e da criança. Então, muitas vezes o contribuinte do imposto de renda tem ali na esquina da sua rua uma obra social, uma obra esportiva, né? Uhum. Ali na praça, futebol de salão, basquete, balé, enfim. Ele deixa de aplicar os recursos naquelas crianças, naquelas pessoas idosas, mais carentes, mais vulneráveis. Para botar no cofre lá que os centrões da vida aí estão gerindo. Aqui, e como é que a gente faz? Em que momento da declaração é que eu digo, vou colocar isso aqui para o Conselho? Então, você preenche a sua declaração, ao final você já tem o valor, você já conhece o valor que você deve de imposto. Esse é o momento mais indicado, quando você conclui a declaração, o preenchimento da declaração. E ali tem uma ficha, a gente tem várias fichas, rendimentos, enfim, dependentes, tem várias fichas ali. Uma delas é doações diretamente na declaração. Então, todos aqueles que não fizeram doação no último ano, podem agora entrar lá, doações diretamente na declaração. Escolhe o fundo municipal, tem lá idoso e criança e adolescente. Ele pode escolher os 2.
3% do seu imposto para um fundo, outros 3% para o outro fundo. O limite global é de 6%. Isso é o que o contribuinte pode doar, 6%. E isso, na nossa cidade, Cabo Frio, representa 12 milhões e 800 mil reais. Esse ano deve chegar a 14 milhões. Caramba, a gente vai arrecadar 100 mil. Por favor, meu irmão. E o que os conselheiros, via de regra, fazem? Eles se unem, a decisão de onde aplicar esses recursos é desses conselheiros. É do conselho. Isso. Eles se reúnem e, via de regra, o que eu tenho visto nos últimos anos é fazer um edital de chamamento público, tá? E convocar os projetos que são desenvolvidos aqui na cidade por entidades sociais, pelas OSCs, Tem né? tantas. E aí de as pires OSCs na mão, encaminham. de pires na mão o tempo inteiro. Exato. Durante o ano, quantas instituições a gente recebe aqui mesmo, né? Pedindo ajuda de criança, poxa. Projetos de esporte, a gente viu aquele menininho aí, o surfistinho aí de 5 anos, moleque tem troféu, tem cinturão de tudo que a gente, 5 anos, que, sabe, é o Biléu que fica pedindo favor à mãe, por favor, me dá aqui para ir levar o campeãozinho de 5 anos. Então, toda essa meninada poderia ter o dinheiro vindo do fundo, vindo do conselho. E nós temos aqui na nossa cidade tanto agentes culturais como a turma do esporte altamente qualificados. Nós temos uma turma de altíssimo nível. É verdade. E muitos deles desenvolvem projetos sociais e precisam de recursos. Então, é importante a atenção aí do contribuinte do imposto de renda. É um recurso muito valioso para essa turma que atua no terceiro setor com projetos sociais. O contador, você aqui, mas pô, tá difícil, não estou entendendo o que o Santiago está falando. Quando você tiver com o seu contador, fala para ele, pô, aqui, ó, eu quero ter imposto a pagar, e aí ele vai te indicar direitinho como fazer. Faça isso, minha amiga, faça isso, meu irmão. Você está vendo, a gente tem possibilidade de arrecadar 12 milhões para ser investido aqui. E a gente, 100 mil. Né? Então, vamos ficar atentos nisso aí, né? Do Leão nisso aí, o Leão tá bem pra caramba. Você lembrou muito bem, o profissional da contabilidade é o principal elo de ligação desses contribuintes com a Receita Federal. São eles que fazem a grande maioria das declarações aqui no nosso município. Eu estou pedindo Nassif, Ramires, Amós, eita, a galera toda aí, né, da contabilidade, que lembre seus clientes, né? Você contador, lembra aí, ó, meu amigo, você sabe que do teu imposto que tu vai pagar pode, né? E isso tem sido feito. O Nassif tem se aplicado bastante nisso tudo aí. Horário de funcionamento da agência daqui da Receita, Santiago? 9 às 13 horas, diariamente, 9 às 13 horas. Lembrando que a Receita disponibiliza um agendamento. Tem que ter agendado, não é? Não é obrigatório. Nós aqui não, nós atendemos mesmo que o contribuinte, que o usuário, o cidadão, não agende. Mas se agendar, vai ser atendido com hora marcada. Caso contrário, vai esperar. Então, Perfeito. é importante agendar. Tá? Ô, Crica, a última pergunta aí, Crica. Oi, é do ouvinte Ronaldo. Do Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo. Mauri, bom dia. Bom dia. Pergunta esse senhor aí, eu tenho 76 anos, sou militar reformado e pago uma base de R$830 mensais de imposto de renda. Peraí, não estou ouvindo, Luciano. Sumiu o som. Pergunta esse senhor aí, eu tenho 76 anos, sou militar reformado e pago uma base de R$830 mensais de imposto de renda. Agora, se eu não declarar, eles vão me devolver esse dinheiro de volta? Entendi. Eu não ouvi muito bem, mas... Ele falou que é militar, aposentado, tem 76 anos, que paga 800 e poucos de imposto por mês do salário dele, né? Isso. Eu não entendi qual era a dúvida. Ele não... Vê o final. Ô, Crica, coloca o finalzinho aí do Ronaldo aí pra gente tentar entender um pouquinho melhor, Ronaldo. Agora, se eu não declarar, eles vão me devolver esse dinheiro de volta? Se ele não declarar, ele vai ter esse dinheiro de volta? Não,
se ele diz que paga, ele... Não, desconta no que ele recebe, ele né? tem que declarar. Há pessoas que não recebem, não atingem esse limite de 30 mil reais. Mas, se não atingir, se houver uma retenção na fonte, como ele menciona, ele só recebe se declarar. Entendi. Essas pessoas não estão obrigadas a declarar, mas só recebe as retenções de imposto se declarar. Ouviu, Ronaldo? Então é o seguinte, você não precisa declarar, mas também você não vai ter restituição. Você declarando, você vai ter a sua restituição sim, tá? Então a resposta para você é declare e tenha a sua restituição. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, acho que falamos de tudo, né? Sim. Que bom. Prazer. Sempre um prazer enorme. Eu queria te pedir a oportunidade de talvez a gente marcar um novo encontro mais à frente, para a gente poder falar um pouquinho da Lei de Incentivo ao Esporte, da Lei Rouanet. Nós temos 4 projetos culturais de OSCs aqui da nossa região, de ONGs, aprovados pela Lei Rouanet. É o caso do Down Dance, do Alan Lobato. Alan Lobato, sim. Terra do Teatro, com o Instituto Landmark. Bailarinas do Amanhã 2, lá do Grêmio Samburá, com o Edson. Mais um agora que... o Ginga de Cabo Frio, com o Mestre Pingo, capoeira. O Pingo? Eita, Isso. Mestre Pingo, uma das antigas, hein? Sim, ele é quase 50 anos de capoeira. É verdade. Pô, Pingo, caramba, famosíssimo. Então, Vamos a hora que você quiser. Projetos culturais, projetos esportivos. Tem a gente até no dia que você vier, a gente tenta trazer o Pingo, outras pessoas também, para a gente bater um papo. Vai ser muito bom. Beleza, meu irmãozão. Carlos Santiago, responsável da Receita Federal aqui do município de Cabo Frio, conversando conosco, meu irmão.